À medida que as artes marciais estavam em seus estágios iniciais, bestas monstruosas e exóticas ameaçavam a própria existência dos guerreiros humanos, forçando-os a se render e recuar. No entanto, em seguida, a consciência de Lucien Travis transportou no tempo e espaço, levando 10.000 anos adiante em um mundo dos sonhos, onde as técnicas mais rudimentares de treinamento físico haviam evoluído para uma forma altamente avançada, milhares de vezes mais eficaz do que antes. Nesse futuro distante, Lucien descobriu escrituras de artes marciais que haviam se perdido no tempo. A civilização das artes marciais havia atingido o auge naqueles 10.000 anos, mas, tragicamente, a humanidade não existia mais para continuar a tradição. Lucien se tornou o único herdeiro desse antigo legado. A história se desenrola em um mundo devastado por uma catástrofe, onde um planeta outrora belo jaz em ruínas, e um enorme buraco nos céus de onde uma legião de monstros e criaturas surgiram. Os vestígios da humanidade haviam desaparecido há muito tempo, deixando para trás apenas uma terra estéril em meio à desolação. No entanto, havia uma figura solitária, um homem de imenso poder e convicção inabalável. Ele enfrentou a colossal criatura com calma, com a energia sobrenatural fluindo em suas veias. Os olhos do homem brilhavam intensamente e, com um movimento fluido e rápido, ele lançou um ataque devastador, aniquilando completamente tudo em seu caminho. Lucien acordou repentinamente no meio da aula, com os olhos embaçados e desfocados. As risadas zombeteiras de seus colegas ecoaram em seus ouvidos, e até o professor o menosprezou com desdém. O professor apontou um dedo acusador para Lucien, com a voz carregada de desdém, afirmando que ninguém jamais contrataria Lucien como pedreiro, uma vez que o requisito básico de nível de energia sanguínea era 0,8 para um pedreiro. Conforme a aula finalmente terminou, o amigo de Lucien, Ming, se aproximou dele com preocupação com seu bem-estar. Ele ofereceu levar Lucien a uma lan house e tratá-lo com lanches e jogos na esperança de levantar seu ânimo. No entanto, Lucien estava muito exausto devido ao pesadelo constante que o incomodava há algum tempo, e sem que Lucien soubesse, o destino conspirou para transportá-lo para esse Isekai. Ele havia sido um estudante diligente focado em passar no exame de admissão da universidade, mas agora ele tinha que enfrentar um teste completamente diferente, o da sobrevivência. Lucien não pôde deixar de notar as semelhanças entre seu mundo anterior e este novo. A única diferença era o incrível nível de artes marciais que existia neste mundo. Enquanto Lucien observava a tela gigante transmitindo a recente vitória da 8ª Legião na defesa bem-sucedida contra mais uma onda de monstros, seu devaneio foi interrompido pela visão de uma entregadora carregando uma enorme pilha de pacotes com facilidade. Lucien não podia acreditar no que via e invejou seu poder. O sol estava aos poucos se pondo no horizonte, lançando um brilho quente sobre a cidade enquanto Lucien caminhava de volta para seu antigo apartamento. Seus olhos se fixaram em sua mãe na sala, aplicando gentilmente remendos medicinais nas costas de seu pai. Apesar da dor física, os rostos de seus pais se iluminaram ao verem o filho. Seu pai se vestiu rapidamente, mas as bandagens e remendos em seu corpo denunciaram o imenso esforço que ele fez para sustentar a família. Com um sorriso gentil, Lucien sugeriu que seu pai investisse em uma máquina de acupuntura para aliviar sua dor e promover uma melhor circulação, mas seu pai, sempre estoico e determinado, simplesmente flexionou o bíceps e brincou que era feito de aço e podia suportar qualquer dor. De repente, seu pai tirou 2 pequenos recipientes, que ele apresentou a Lucien. Eram suplementos novos que custaram uma fortuna de $20.000, um valor alto para uma família como a deles. Sobrecarregado pelo gesto altruísta de seu pai, Lucien lutou para conter as lágrimas e mordeu os lábios. Enquanto os pais de Lucien questionavam se seus níveis de energia sanguínea haviam atingido a marca desejada de 0,85, ele sentiu um nó de ansiedade se formar em seu estômago. Ele correu para seu quarto sem perder tempo, sabendo que cada segundo contava. Com determinação estampada em seu rosto, Lucien imediatamente começou a técnica de fortalecimento corporal. A técnica era uma fusão de antigo yoga, artes marciais e judô, habilmente adaptada para criar um método poderoso e eficaz para iniciantes construírem uma base sólida. Depois de 3 rodadas consecutivas da árdua técnica de fortalecimento corporal, a energia de Lucien estava completamente esgotada, apesar de seus melhores esforços, sua energia sanguínea. O nível de energia permaneceu inalterado, o suor escorria pelo rosto dele enquanto ele lutava para recuperar o fôlego, sua determinação inabalável mesmo diante de tamanha adversidade. Ele sabia que seus pais haviam sacrificado tanto por ele e se recusou a decepcioná-los. Agonizando de esforço, ele se levantou lentamente, mas, ao ficar de pé, vacilando com pernas instáveis, de repente, sentiu uma onda de tontura o envolver.
O mundo girou ao seu redor, seguido por seu desmaio no chão. Lucian acordou, mas o que viu ao seu redor não eram as paisagens familiares de seu quarto. Em vez disso, encontrou-se em um desolado ermo, semelhante ao pesadelo que lhe era familiar. Lucian tentou acordar desse pesadelo, mas em vão. Então, um zumbi saltou em direção a Lucian, sua grotesca boca a centímetros de seu rosto. Nas noites anteriores, Lucian havia fugido desse monstro apavorado, mas desta vez algo dentro dele se rompeu. Com um instinto primal, ele liberou toda a energia que pôde reunir em suas pernas e chutou o zumbi para longe. Insatisfeito em parar por aí, Lucian pegou uma pedra próxima e começou a espancar a criatura não morta impiedosamente, batendo nela repetidamente até que seu corpo finalmente cedeu, deixando para trás um estranho líquido negro que escorria em sua direção. Enquanto observava o líquido viscoso se aproximar, uma torrente de memórias desconhecidas inundou a mente de Lucian, vívidas e desorientadoras. Ele viu um homem desconhecido conversando com um amigo na praia sobre seu desejo de ingressar na elite da unidade defensiva. O homem logo vestiu um uniforme militar e tornou-se membro da prestigiosa base número 1359, onde passou por treinamento rigoroso. Em seguida, uma memória caótica da base sendo invadida por criaturas monstruosas. Nesse súbito influxo de memórias, Lucian sentiu seu coração acelerar, lutando para entender a avalanche de informações. Lucian ficou perplexo, perguntando-se como conseguirá reter as memórias dos homens que acabará de derrotar em sua forma zumbi. Sua mão tremia incontrolavelmente, sem perceber a poderosa aura que o cercava. Justo quando estava perdido em pensamentos, um ataque repentino veio por trás. Sem perder o ritmo, Lucian girou e, com um único movimento fluido, arrancou a cabeça do zumbi com graça, fazendo seu corpo colapsar no chão em um monte, enquanto o cadáver sem vida começava a se dissolver em um líquido viscoso escuro. Lucian sentiu uma estranha sensação de energia pulsando por suas veias. Com um súbito influxo de poder correndo por seu corpo, Lucian percebeu que não apenas tinha capacidade de reter as memórias daqueles que derrotava, mas também podia absorver o poder deles. Lucian mal podia acreditar no que estava vivenciando. Ele se lembrou de que estava no reino de seus sonhos. Ele respirou fundo e se perguntou se tudo era real. Apesar da natureza surreal de seu sonho, Lucian não conseguia afastar a sensação de que havia algo importante que precisava descobrir. A memória da base militar número 1359 permanecia em sua mente, provocando-o novamente com a possibilidade de desvendar os segredos deste mundo estranho. De repente, o sonho ficou desorientado e ele foi puxado de volta para o mundo real, onde sua irmã o chamava para o jantar. Liu Xing, a única irmã mais nova de Lucian, olhou mais de perto para Lucian, que estava atualmente brilhando de suor, o corpo esculpido por baixo da camisa a fez corar. Ela rapidamente se virou e foi embora. Lucian relembrou os dias de sua juventude, quando ele e sua irmã eram inseparáveis, mas a dinâmica entre eles mudou drasticamente após o primeiro teste de avaliação, que mostrou um nível de energia sanguínea surpreendente de 1 e um nível de poder de 100. Não era inesperado, uma vez que sua irmã era uma prodígio destinada a um futuro brilhante. Lucian respirou fundo e então olhou para seu reflexo no espelho, contemplando seu corpo habilmente esculpido. Ele não sentia nenhum traço de exaustão, e todas as memórias e poderes que ele ganhará do sonho foram mantidos, fazendo ponderar se ele realmente poderia manifestar o poder de seus sonhos no mundo real. Desprezando suas divagações, Lucian se dirigiu à mesa de jantar. Na mesa, ele devorou a comida, uma tigela de arroz após a outra, como se seu estômago fosse um buraco negro. Quando não havia mais nada na mesa, ele retirou os braços nervosamente, mas seu pai pegou sua tigela e implorou à mãe para preparar mais arroz e pratos adicionais. O pai parecia radiante com o grande apetite de seu filho, e até sua irmã sorriu graciosamente. Depois do jantar, Lucian se dirigiu a uma academia de artes marciais próxima, onde o instrutor era um artista marcial de nível 4 e uma figura bem conhecida na cidade. A estrutura hierárquica das artes marciais é a seguinte: um artista marcial de nível 1 é considerado padrão se seu nível de energia sanguínea for 1,5 e sua força de batalha for de 150. Um artista marcial de nível 2 supera isso com um nível de energia sanguínea de 15 e uma força de batalha de 1500. Um artista marcial de nível 3 eleva a aposta com um nível de energia sanguínea de 100 e uma força de batalha de 10.000, enquanto um artista marcial de nível 4 deve superar um nível de energia de 200 em uma força de batalha de 100.000. Conforme Lucian se aproximava da recepção, ele perguntou sobre fazer um teste para avaliar seu nível de energia sanguínea e força de batalha.
Apesar de saber que ele talvez não viesse de um ambiente rico, a recepcionista manteve seu profissionalismo. Na sala de treinamento, Lucian descansou a mão em uma reluzente bola de cristal para avaliar seu nível de energia sanguínea, e para sua surpresa, ele havia aumentado para 0,963, uma melhora significativa em relação ao seu score anterior de 0,7. Sentindo uma oportunidade para se provar, ele direcionou sua atenção para outro dispositivo, curioso sobre sua força de batalha. Ele deu uma respiração profunda e assumiu a forma de combate que memorizou do Recollections of Two Fallen Soldiers. Com movimentos fluidos, ele atacou, e sua força de batalha registrou um impressionante 113. A magnitude de sua melhoria em apenas uma hora deixou Lucian incrédulo, e ele ponderou sobre as alturas que poderia alcançar se passasse 10 horas inteiras aprimorando suas habilidades no reino dos sonhos. Enquanto estava na cama, olhando fixamente para o teto e contando mais de 10.000 ovelhas, ele se encontrou incapaz de dormir, frustrado e inquieto. Ele se levantou e acendeu a luz, decidindo fazer exercícios adicionais. Ele assumiu sua postura e se preparou para realizar a técnica de fortalecimento corporal, mas algo parecia estranho. Ele executou movimentos desconhecidos, fazendo esses movimentos subconscientemente, como se estivesse canalizando a memória do soldado caído. À medida que Lucian continuou a implementar os novos movimentos, ele descobriu que havia mais de 200 movimentos adicionais. A cada vez que praticava, ele sentia uma clara onda de energia percorrendo seu corpo. Não era apenas a técnica de fortalecimento corporal que se beneficiava desse novo conhecimento, sua técnica de respiração também experimentou uma melhoria notável. Uma única sessão parecia ter lhe concedido anos de treinamento, deixando-o surpreso com suas novas habilidades. Ao concluir toda a técnica, Lucian experimentou uma sensação semelhante à sua alma sendo arrancada de seu corpo. Ele sentiu fome extrema, e a água de seu corpo parecia ter evaporado. Ficou claro para ele que comida comum não seria suficiente, ele precisava de suplementos de alta qualidade para manter sua nova força. No entanto, o custo desses suplementos era astronômico, e ele percebeu que precisaria encontrar uma maneira de ganhar dinheiro para financiar seu crescimento contínuo. No dia seguinte, Lucian se encontrou na academia da escola, pronto para a aula de combate. O professor, Sr. John, era um artista marcial de nível 2 que enfrentará um monstro de frente e tinha cicatrizes para provar. No entanto, Lucian não pôde deixar de sentir que os movimentos e técnicas que o Sr. John apresentava eram muito simplistas e careciam de poder em comparação com o que ele havia aprendido em seus sonhos. Ao terminar sua demonstração, o Sr. John chamou um dos alunos mais populares da escola, Yang, para lutar com ele. Yang não era apenas bonito, mas também o melhor aluno de sua classe, e sua família era incrivelmente rica. Yang se tornará um grande conhecedor de suplementos, e seu nível de energia sanguínea havia subido para impressionantes 1,2. Depois de lutar, o Sr. Zong elogiou os movimentos de Yang e prometeu dar mais feedback após a aula. No entanto, apesar dos elogios do professor, Yang não pôde deixar de desprezar as palavras em sua mente. Em seguida, o Sr. John perguntou se alguém tinha coragem suficiente para lutar com Yang, mas todos os alunos evitaram o contato visual, deixando-o desapontado. No entanto, quando o desapontamento de Sr. Zong começou a aparecer, seu olhar encontrou o olhar penetrante de Lucian. Nos olhos de Lucian, Yang podia ver uma aura formidável, algo que ele só havia testemunhado naqueles que haviam provado a amarga realidade da morte. Ming tentou desesperadamente convencer Lucian a desistir, com medo de que seu amigo sofresse ferimentos graves. No entanto, Lucian apenas sorriu e o tranquilizou, dizendo que não tinha com o que se preocupar. Enquanto estava na academia, Yang ergueu arrogantemente a mão e zombou de Lucian, advertindo-o para ficar longe de seu alcance, pois ele poderia esmagá-lo. Sem se intimidar, Lucian agradeceu a Yang por seu conselho e declarou que estava pronto para lutar. De repente, Yang avançou com a intenção de encerrar a luta com um único soco, mas, para sua surpresa, Lucian esquivou facilmente o ataque e acertou um golpe preciso no rosto de Yang, mandando-o voando para a extremidade oposta da sala. Enquanto o Sr. John corria freneticamente para verificar o estado de Yang, os outros alunos olhavam chocados e admirados. Era inconcebível que Yang tivesse sido derrotado com um único soco. Yang foi rapidamente retirado da academia em uma maca, deixando para trás uma multidão atônita e perplexa. Enquanto isso, Lucian sentiu um sentimento de remorso por suas ações e se desculpou. Para o Sr. John, para sua surpresa, o Sr. Zong permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de colocar uma mão tranquilizadora no ombro de Lucian. Após uma breve conversa, o Sr. Zong convidou Lucian para seu escritório.
O escritório era simples, com apenas uma planta em vaso e uma máquina de teste de força de batalha com uma expressão séria em seu rosto. O Sr. John exigiu saber se Lucian estava usando esteroides ilegais ou drogas para melhorar o desempenho, o que era estritamente proibido pela escola devido aos efeitos prejudiciais ao corpo. Exigindo que Lucian provasse, em resposta, Lucian calmamente descansou a mão na bola de cristal. Uma repentina descarga elétrica encheu a sala, e a máquina exibiu um nível de energia sanguínea de 1,532, classificando efetivamente Lucian como um artista marcial de nível 1. O Sr. John ficou surpreso com essa revelação. O termo prodígio parecia insuficiente para capturar o imenso talento possuído por Lucian, que aos 18 anos já havia alcançado o nível de artista marcial de nível 1. O Sr. John lutou para reunir seus pensamentos quando foi repentinamente despertado por um barulho alto. Na próxima coisa que soube, a máquina de teste de força de batalha estava em pedaços, assim como a planta em vaso. Apesar de estar triste com a perda de sua amada planta, o Sr. John não pôde deixar de ficar impressionado com a incrível força de Lucian. Depois de um momento de silêncio atônito, o Sr. John soube que apenas 2 semanas antes, Lucian tinha um nível de energia sanguínea de 0,8. Ele pulou de pé incrédulo por saber que Lucian havia conseguido realizar feitos tão incríveis em apenas 2 semanas. O Sr. Zong perguntou ansiosamente se Lucian vinha de uma família renomada ou se havia sido ensinado por um grão-mestre. Para sua surpresa, Lucian revelou que não nasceu com habilidades nem recebeu treinamento formal. O Sr. John refletiu sobre suas próprias experiências passadas, lembrando de como havia se tornado um artista marcial de nível 2 antes de entrar no exército. Ele se lembrou das lições que aprendeu no campo de batalha, onde percebeu que pessoas como ele nunca poderiam esperar triunfar sobre os monstros. A pura força e poder dessas bestas estavam além da compreensão humana, e as únicas pessoas capazes de enfrentá-las eram aquelas com uma força ainda maior, como Lucian. Respirando fundo, o Sr. John sugeriu que, com base nas notáveis habilidades de Lucian, ele deveria ser colocado na classe de elite e ter acesso aos melhores recursos educacionais disponíveis. No entanto, Lucian educadamente recusou a oferta, pois sabia que nenhuma quantidade de educação poderia se comparar às oportunidades que ele poderia criar em seus sonhos. Enquanto o Sr. John continuava a implorar a Lucian, ele falou com convicção que beirava o teatral. Ele assegurou a Lucian que a escola sempre estaria ao seu lado, mas Lucian, desconfiado de promessas vazias, fez 2 pedidos firmes, uma aplicação de bolsa de estudos e a liberdade para assistir às aulas em seus próprios termos. O Sr. Zong pareceu entender a luta de Lucian, mas logo recuperou a compostura e acenou com sabedoria. Ele sabia que obter uma bolsa de estudos levaria algum tempo, então ele resolveu a situação com um gesto dramático, tirando seu cartão bancário e entregando-o a Lucian, dizendo para que ele o pagasse quando pudesse. Lucian ficou surpreso com essa demonstração inesperada de generosidade. Enquanto Lucian saía do escritório do Sr. John, seu coração estava acelerado de antecipação. A perspectiva de encontrar outro prodígio era suficiente para lhe causar arrepios. Pensar que havia alguém com nível 2 de força de batalha de artes marciais com apenas 18 anos era simplesmente incrível. Ele via o jovem como uma arma secreta, um ativo poderoso que poderia impressionar as outras escolas no dia do exame. Mas não era apenas sobre vencer uma competição. O Sr. Zong tinha aspirações maiores para Lucian e falou daquele lugar, um lugar sagrado que havia permanecido elusivo por tantos anos. Enquanto Lucian estava diante dos imponentes portões da farmácia do rancheiro, ele não pôde deixar de sentir inveja ao ver sua mãe comprando suplementos caros para sua filha. Ele conhecia muito bem a dura realidade do mundo das artes marciais, onde riqueza e privilégio frequentemente pavimentavam o caminho para o sucesso. Ele estava muito consciente dos obstáculos em seu caminho, e seus pensamentos se voltaram para sua irmã mais nova, que ainda estava presa no mesmo ciclo de pobreza e dificuldades, arrastada por ele. Naquele momento, Lucian se sentiu como um peixe preso em um pequeno tanque, ansiando pelo vasto oceano além, mas não pôde deixar de se apegar ao conforto e à familiaridade de seu tanque de água. Com um novo senso de propósito, Lucian sentiu como se tivesse rompido o gargalo que o prendia. Suas memórias, técnicas e experiência de combate agora pareciam mais claras do que nunca, e ele podia absorvê-las como suas próprias. Ele estava determinado a agarrar as oportunidades que se apresentavam diante dele com ambas as mãos. Era como se ele tivesse quebrado um gargalo que o estava segurando. Suas memórias, técnicas e experiência de combate agora pareciam mais claras do que nunca, e ele podia absorvê-las como suas próprias. Enquanto caminhava pelas movimentadas ruas da cidade, Lucian não pôde deixar de sentir um senso de orgulho e determinação.
Com um senso de propósito que ardia em seu coração, Lucien comprou uma máquina de acupuntura para seu pai, suplementos para sua irmã e mantimentos para sua mãe. No reino dos sonhos de Lucien, ele se movia com a graça de um guerreiro experiente, derrubando facilmente mais um zumbi com um único golpe rápido. As memórias que inundavam sua mente o aproximavam cada vez mais de seu destino, a base 1359. Conforme ele batalhava contra ondas intermináveis de mortos-vivos, finalmente chegou à própria base e ficou impressionado com as massivas muralhas que a cercavam. As paredes tinham pelo menos 20 metros de espessura, e Lucien não pôde deixar de se perguntar que tipo de ataque poderia possivelmente romper essas fortificações. Enquanto explorava a cidade dentro das muralhas, os olhos de Lucien foram atraídos por um edifício imponente que parecia ser o centro de comando. Dentro de suas paredes, ele vislumbrou um homem vestido completamente de branco, com o rosto impassível e apenas um braço. De repente, Lucien sentiu uma imensa onda de intenção assassina. Era como se o próprio ar estivesse carregado com o peso desse perigo iminente. A energia letal emanando do centro de comando o abalou profundamente. Enquanto Lucien ainda estava atordoado pela intenção assassina do homem, ele sabia em seu íntimo que não deveria permanecer naquele lugar. Lentamente, ele se retirou, com os olhos procurando por qualquer sinal de perigo. Eventualmente, ele tropeçou em uma sala diferente de todas as outras que havia visto na base. À medida que se aproximava de uma máquina no centro da sala, sua mão repousou na máquina e, de repente, ela ganhou vida, emitindo um zumbido suave. Um momento depois, uma imagem holográfica surgiu diante dele, e a imagem de uma inteligência artificial feminina. Lucien ficou atônito quando ouviu a mulher falar em sua língua. A inteligência artificial se apresentou como um produto da Tiantec, uma inteligência artificial de suporte de 16ª geração responsável pela rede na base 1359. Lucien pediu para ver as notícias mais recentes, curioso sobre quais outros segredos estavam escondidos dentro dessa base misteriosa. Assim que Lucien fez o pedido, a inteligência artificial entrou em ação com a rapidez e eficiência que apenas uma inteligência artificial poderia reunir. Ela exibiu uma série de abas que mostravam as últimas notícias de toda a galáxia. A primeira aba que apareceu era uma grande notícia. Em junho do ano marcial 11.024, a base 1359 havia lançado com sucesso sua 58ª nave espacial de exploração em busca de um planeta adequado. No entanto, a notícia não era completamente boa. A segunda aba informou a Lucien que em julho a base 105 havia caído. Era um lembrete vívido de que, mesmo com toda a tecnologia e habilidade marcial avançada, a humanidade ainda estava vulnerável aos perigos dos monstros. E falando em habilidades marciais, a terceira aba que a inteligência artificial trouxe foi uma surpresa, e aparentemente, o general Sun Kang havia acabado de se tornar o 472º artista marcial de nível 10. Lucien estava surpreso, pois não fazia ideia de que havia tantos artistas marciais de nível 10 por aí. Mesmo com todo esse poder, a humanidade ainda era incapaz de proteger seu próprio planeta, forçando-os a abandoná-lo. O coração de Lucien afundou ao absorver a notícia devastadora de que a civilização humana havia sido completamente erradicada. Não havia relatos ou sinais provenientes da nave espacial de exploração, indicando que não havia esperança para sua sobrevivência. Era um lembrete sombrio das duras realidades do universo, onde até as civilizações mais poderosas podiam ser reduzidas a nada num piscar de olhos. Com o coração pesado, Lucien se voltou para a inteligência artificial em busca de consolo. Ele pediu que ela fornecesse a ele a história deste planeta, esperando aprender algo com a sua queda. À medida que os fluxos de dados começaram a fluir, e ele mergulhou mais fundo no passado do planeta, o choque de Lucien só aumentou. A linha do tempo de eventos que a inteligência artificial estava apresentando para ele era estranhamente semelhante à história de seu próprio mundo. Monstros surgindo de todo o mundo, o surgimento do primeiro artista marcial com poder interno no ano marcial 34 e o estabelecimento da Associação de Artes Marciais, todos esses eventos haviam ocorrido no mundo de Lucien também. Estupefato e desorientado, Lucien chegou à conclusão de que os eventos que ele acabará de testemunhar não eram um vislumbre de um mundo alternativo, mas uma revelação chocante sobre o destino de seu próprio mundo, milhares de anos no futuro. Um arrepio percorreu sua espinha quando ele contemplou as implicações desse conhecimento. No entanto, mesmo diante de perspectivas tão sombrias, Lucien se recusou a perder a esperança. Talvez fosse apenas uma coincidência ou um universo paralelo. Com um renovado senso de propósito, Lucien voltou sua atenção para reunir mais informações. Ele pediu a I que procurasse detalhes pessoais sobre ele e sua família.
No entanto, suas esperanças foram rapidamente frustradas quando ele descobriu que havia falecido jovem, aos 28 anos, no ano marcial 325. Sua curiosidade foi aguçada, e ele tentou procurar informações sobre sua irmã mais nova, mas o sistema exigiu que ele provasse seu sangue genealógico. Antes que ele pudesse se inscrever para o acesso, Lucian estava confuso e frustrado, sem saber como fornecer a amostra de sangue necessária. Nesse momento, Yi veio em seu socorro, mordendo o dedo de Lucian e coletando a amostra de sangue necessária. Lucian não pôde deixar de se surpreender com quão selvagem o futuro havia se tornado, onde até mesmo a inteligência artificial era capaz de comportamentos tão pouco convencionais. Conforme os olhos de Lucian mudaram de expressão e janelas vermelhas começaram a aparecer, ele não pôde deixar de sentir um certo desconforto. Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, seus dados pessoais foram atualizados repentinamente, revelando que ele havia sido um artista marcial de nível 4, um dos melhores graduados da Academia White River e um orgulhoso ex-aluno da Universidade de Artes Marciais White River. Após sua formatura, ele havia se juntado ao exército e lutado valentemente até sua morte prematura aos 37 anos, no ano marcial de 334. Lucian ficou perplexo. Ele sempre acreditou que era um prodígio destinado à grandeza e fama, mas agora percebia que era apenas mais um entre muitos, uma pequena engrenagem na vasta máquina da história, que nem mesmo causava um pequeno tumulto. Lucian examinou os detalhes com olhos críticos, e, para sua consternação, descobriu algumas falhas no registro. Embora tenha alcançado uma pontuação elogiável no exame, baseado apenas no treinamento básico, ele estava certo de que, se incorporasse as habilidades de seu reino dos sonhos, suas pontuações disparariam para alturas sem precedentes. Lucian era um guerreiro sem igual, não se contentaria com a mediocridade, ele sabia que estava destinado à grandeza e que seu futuro não estava confinado a essa realidade mundana. Lucian tinha uma convicção inabalável de que se tornaria a pessoa mais forte e a que alteraria a história. Ele esperava ser mais do que uma simples faísca, mas sim um catalisador que incendiaria o mundo. No dia seguinte, Lucian explicou à sua mãe que agora poderia aprender em casa e não precisaria mais frequentar a escola. Sua irmã e sua mãe estavam céticas. Depois de terminar o café da manhã, ele voltou para seu quarto para treinar. Sua irmã observou, sentindo que ele havia mudado muito, embora não soubesse como explicar. Seu irmão agora parecia mais misterioso. Depois de ver o que viu em seu reino dos sonhos, ele sabia que não tinha tempo a perder e precisava subir rapidamente. Ele procurava uma maneira de mudar o futuro. De volta ao reino dos sonhos, Lucian pediu a Yi que encontrasse todas as notas, livros e métodos de treinamento relacionados às artes marciais. Lucian teve que selecionar apenas os adequados ao seu nível. Após a filtragem, havia 3 escolhas principais, todos escritos por artistas marciais de nível 11. O primeiro era a técnica básica de fortalecimento do corpo estelar, o segundo era uma técnica de respiração natural e o terceiro era a técnica de meditação de cristal. Todos faziam parte do programa Spark. Foi como se um véu tivesse sido levantado dos olhos de Lucian, revelando os segredos do mundo das artes marciais. Esses artistas marciais de primeira linha previram a iminente ruína do mundo e preservaram a essência de suas habilidades ao longo da vida, esperando que alguém continuasse seu legado. Lucian não perdeu tempo e mergulhou imediatamente nas 3 técnicas selecionadas. A técnica de fortalecimento do corpo estelar era um método profundo que transformava o corpo humano em um micro-universo, fortalecendo cada parte do corpo e infundindo cada célula com o poder de uma estrela. A técnica de respiração natural permitia aos praticantes absorver o poder de diferentes elementos, melhorando suas capacidades físicas. Assim terminamos o vídeo. Caso tenha gostado, deixe seu like e sua inscrição. Até a próxima!